Estamos aqui no quadro Curiosidades Bíblicas, onde nós separamos algumas perguntas interessantes, curiosidades comuns que as pessoas têm em relação a algumas perguntas, né, que recebemos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você hoje, um texto que está em Mateus 16, 28, onde Jesus está conversando com seus apóstolos, e ele diz assim: em verdade, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Você já parou para pensar sobre isso? Já se perguntou sobre o que especificamente Jesus está falando aqui? O Filho do Homem em seu reino está falando da sua segunda vinda, né? Ele está falando com todos os discípulos ali, mas ele está dizendo: não todos, alguns não provarão a morte. Sobre o que Jesus está falando? Esse conteúdo é muito interessante, então fica aqui no vídeo comigo até o final. E aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, se você não é inscrito, toca o sininho, ou ativa o sininho ali, toca o sininho para que as notificações sobre os conteúdos que colocamos aqui cheguem até você. Se gostar do vídeo no final, deixa o seu joinha e compartilhe o vídeo com todo mundo que você quiser abençoar, compartilhar conhecimento, tá? O que você acha? Escreve, deixa aqui também no comentário para mim, né? Eu sei que você vai assistir o vídeo na íntegra, mas deixa aqui para eu ver assim de primeira, antes da gente compartilhar, o que você acha que Jesus está falando, ao que ele está se referindo. Eu conto com que você deixe os comentários, mas já vou lhe responder. Jesus está falando sobre a transfiguração. Por quê? Você vai observar aqui, o versículo 28 do capítulo 16 é o último versículo, depois você tem o capítulo 17, onde nós vamos ter a informação que Jesus chamou, né, para junto de si a Pedro, Tiago e João, e os conduziu para o cume do monte. E ali, né, apareceram Elias e Moisés, e eles tiveram essa visão maravilhosa, né? Jesus, por que a passagem refere-se à transfiguração? Porque eles têm a visão de Jesus ali, envolto de glória, glorificado, e as figuras de Elias e Moisés junto do Senhor. Então eles têm uma visão, né? Esses três apóstolos, eles têm a visão do reino celestial. Ficam tão maravilhados que aqui no verso 4, Pedro diz para Jesus: é tão bom estarmos aqui, façamos 3 tabernáculos, né? Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem sai a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Então, quando Jesus está falando com os seus apóstolos, né, que alguns não provariam a morte sem ter a visão do reino, ele está se referindo a algo que posteriormente já iria acontecer. Pedro, Tiago, João, apóstolos mais chegados, né, costuma-se dizer, você percebe que no Getsemane também, quando Jesus vai um pouco mais adiante para orar, ele leva os três junto a si, né? Leva os três junto a si, e isso nos inspira, né? Nós percebemos aqui que o nível de comunhão que nos é oferecido é o nível de comunhão que nós buscamos. Repare que quando Jesus, né, ressurreto, ele encontra-se com os seus apóstolos na praia, último contato que Jesus, ainda em vida, né, ainda antes de passar pela cruz, havia tido com os apóstolos, eles fugiram com medo. Pedro, além de fugir, negou. Mas agora ali na praia, o Senhor reencontra com eles ressurreto e o Senhor chama Pedro. E o Senhor faz uma pergunta muito interessante. Por 3 vezes ele pergunta para Pedro: tu me amas? E quando a gente repete isso, a gente repete assim: tu me amas? Mas alguns dias atrás, estudando a palavra, eu observei um detalhe que faz muita diferença.
Senhor pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Veja, Jesus está perguntando: a intensidade do teu amor é diferente? A intensidade do teu amor por mim é maior? Por quê? Pedro responde, né? Primeiro, Pedro se mostra muito seguro. Eu amo. A segunda vez, eu amo. A terceira vez, acho que ele se lembra de quando ele disse: Jesus, contigo eu vou até a cruz. Eu vou até a morte, né? Não sabia a forma ainda como Jesus morreria. E nem que Jesus morreria. Na verdade, Pedro tinha uma concepção que aquilo não era necessário. Mas ele ali deve ter se lembrado de quando ele se fundamentou em si mesmo, se mostrou seguro. Ele diz: Senhor, tu o sabes. Ou seja, ele quer dizer assim: se eu não amo o suficiente, ajuda-me a amar. Até nisso, até para amar o Senhor, eu sou dependente do Senhor. E aí o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mas o que me chamou a atenção e o porquê que eu indaguei há pouco tempo, quando eu disse que o Senhor Jesus disse para ele assim: tu me amas mais que estes. Por que o Senhor está perguntando se ele ama mais? O Senhor Jesus está buscando conhecer o nível de comunhão que Pedro vai buscar, o nível de comunhão que Pedro deseja alcançar. Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas, eu sei que você pensou isso aí, não é? Mas ele quer que nós expressemos, assim como ele pergunta a um enfermo: o que você quer? E aquele cego diz: eu quero ver. Ele quer a nossa expressão. E hoje Jesus pergunta a mim e a você: você me ama mais do que os demais? Porque ele tem uma obra linda na sua vida. Ele perguntou isso para Pedro porque ele tinha uma obra linda na vida de Pedro. Jesus dá para ele o privilégio e a honra de, logo após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele é o primeiro a pregar. 3.000 almas descem as águas do batismo, né? A igreja nasce do poder do Espírito Santo e dali a igreja avança. Pedro receberia oportunidades muito especiais. E Deus tem oportunidades especiais para você. Deus tem ocasiões especiais para você. Jesus quer se revelar a você. Assim como ele aqui chama Pedro, Tiago e João para ter essa visão linda, para experimentar um pouco do reino em vida. Jesus tem isso para você também. Então desperte. Neste dia, nesse momento que você me assiste, Jesus está perguntando: você me ama mais do que os demais? E você pode dizer como Pedro: Senhor, o Senhor sabe, e ajuda-me a amar-te cada dia mais. Aqueles que mais amam ao Senhor, experiências mais profundas vão ter com Ele. O salmista já diz: o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então, ame a Jesus intensamente. Busque a Jesus intensamente. Se você que me assiste tem sede de conhecer o Senhor, se você é uma daquelas pessoas que diz: Senhor, quero te conhecer mais e mais, aqui está o caminho. Ame Jesus cada vez mais. Como é que você pode amá-lo cada vez mais? Conhecendo cada vez mais. Como é que você vai conhecer? Por meio da palavra. Debruce sobre os evangelhos, debruce sobre a palavra de Deus. O Antigo Testamento todo ele aponta para Jesus, todo ele fala de Jesus. Então leia a Bíblia, tenha momentos de oração, tenha momentos de busca intensa, que o Senhor vai se revelar para você. Ele está deixando aqui essa pergunta: você me ama mais que os outros? Responda a Ele, e Ele vai se revelar, e Ele vai revelar uma obra linda na sua vida. Olha que interessante, a gente chama esse quadro de curiosidades bíblicas. Eu lanço aí uma pergunta na thumbnail do vídeo para você abrir, sanar a tua curiosidade, mas deixamos aqui uma mensagem também. Você vê que em cada resposta, né, Deus não apenas sana a sua curiosidade bíblica, mas Ele traz também uma resposta para o teu coração. Ele aguça em você, né, o desejo de buscar, porque Ele tem uma obra linda para a tua vida. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você tiver mais
alguma dúvida sobre essa questão. Se você tiver outras curiosidades bíblicas, né, um vídeo vai gerando o outro, deixa no comentário aqui para mim. Pastora, eu queria que você respondesse essa questão. Deixa aqui, a gente vai aqui colocando os conteúdos e compartilhando a palavra de Deus juntamente com você, tá bom? Quero deixar um grande abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, você é muito bem-vindo para ser abençoado pela palavra de Deus, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!